Boa tarde. Meu nome é Marisa Borba, eu sou do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e também votante do prêmio, que há 40 anos a Fundação trabalha com essa questão da qualidade literária, né? Da qualidade do texto, da qualidade da ilustração, da qualidade do projeto editorial. Aqui nós temos a Graça Lima, ilustradora e também autora, né? Tem alguns textos que vai conversar com a gente sobre ilustração. Esse livro, Boca da Noite, ganhou o prêmio de melhor livro para criança. O autor é o Cristino Wapchana e ganhou também o prêmio de melhor ilustração. Porque esse prêmio de melhor livro para criança é o livro que é o texto, a prioridade é o texto. E então, privilegiando, para não deixar de dar um prêmio para a ilustração, que não é necessariamente, nem sempre o melhor texto é a melhor ilustração, né? Existe o prêmio separado que é a melhor ilustração. Então, esse livro ganhou o melhor livro para criança e o melhor ilustração desse ano, da autoria de Graça Lima. Eu escrevo sobre isso assim: o livro A Boca da Noite me espanta enquanto objeto de arte, me conduzindo ao reino do fantástico, da ancestralidade e da cultura do povo Wapchana. A escrita fascinante de Cristino Wapchana vai me enchendo de surpresas. A linguagem singela e vigorosa traz para a cultura escrita nele desde sempre. Assim sendo, o autor caminha um pouco por suas memórias de infância, pelos costumes de sua família e pela criatividade de seu povo. As ilustrações de Graça Lima são arrebatadoras. Ocupam inteiramente os espaços de todas as suas páginas, com suas cores fortes e pinturas que remetem à arte dos povos indígenas. É um deslumbramento que já começa na capa. Primoroso projeto editorial em papel couché e ótima impressão a 4 cores e cadernos costurados, guarda a narrativa ganhadora da menção honrosa do concurso Finilige UCA Tamoios de Textos de Escritores Indígenas de 2014 e faz merecedor do prêmio da melhor ilustração. Por Patrícia Corsino. Tá. Nós estamos. Se você quiser continuar, quer ficar aqui? Só fiz a apresentação, tá bom? Então, agora com vocês, a Graça Lima, que vai falar sobre essa obra, sobre a arte dela. Aqui nós temos outros vários livros. E com você. Gente, boa tarde. Acho, assim, super legal estar aqui falando depois desse tempo todo aí de mercado editorial, né? Eu tenho 30 anos de mercado editorial, tá? E acompanho o trabalho da Fundação, assim, há muitos anos. E esse ano, em particular, eu sinto uma felicidade enorme, assim, da realização do salão, por conta de todas as dificuldades, né, que a gente vem passando e perceber, estava até conversando com outro ilustrador ali fora agora, perceber o quanto é vigoroso essa necessidade do livro. A gente tem um salão que está cheio, né? A gente tem um salão em que, durante a semana, algumas escolas e instituições me pediram ajuda para poder vir, porque não conseguiam vaga, né? Porque tem gente, muita gente querendo ver, e isso eu acho que é o maior prêmio que a gente pode receber, né? Eu vou falar um negócio que eu espero que vocês entendam exatamente o que eu vou dizer, que é o seguinte: para mim, eu não sou uma pessoa que fico... que o prêmio em si seja, a concessão de prêmios sejam o objeto maior do trabalho, tá? Assim, eu às vezes fico um pouco entristecida, porque eu vejo que as pessoas dão uma ênfase enorme a isso, né? Eu ganhei o prêmio, eu quero o prêmio disso, assim, o prêmio, ele é resultado do trabalho que a gente faz. E sempre o trabalho. Eu sou professora da Escola de Belas Artes, da UFRJ, e eu procuro falar sempre para os alunos uma coisa assim: não faça. Às vezes tem alunos que têm condições que são condições
complicadas e acabam tentando trazer aquilo para o trabalho que eles estão fazendo, né, como um grito em relação às suas necessidades. E eu sempre digo para eles que o específico deles não é o que é o mote do trabalho. O que é o mote é o trabalho em si. O trabalho em si é que vai fazer o seu específico aparecer, tá? Não se prender na questão específica, né? ou questão de gênero, ou questão de etnia, porque quando você... Agora, nesse exato momento, por exemplo, eu estou orientando um menino que ele tem um trabalho maravilhoso, e a gente é um menino que mora em comunidade, a gente veio conversando muito sobre isso, né? O quanto era necessário que a gente tivesse dentro da ilustração. Nós somos poucos representantes negros, né? Dentro da ilustração a gente tem poucos, como dentro da escrita a gente tem pouco. E esse menino é negro. Então eu falei para ele, olha, é muito importante o seu trabalho nesse momento, mais do que qualquer coisa, mas é muito importante que o seu trabalho seja tão maravilhoso que a sua questão venha pelo seu trabalho e não o oposto, né? Porque às vezes as coisas ficam meio confusas, né? A gente perde um pouco da objetividade do trabalho que a gente faz. E eu, assim, procuro o tempo todo, assim, às vezes a gente não tem muita noção do que é o trabalho do ilustrador, né? Antigamente a gente tinha uma noção de que o ilustrador era um enfeite do texto, né? Você contava uma história, até porque a gente uma formatação de livro, que os livros eram de uma grande quantidade de texto e algumas páginas de ilustração. Assim, vocês devem lembrar das publicações antigas do Lobato, os livros mesmo, não os fascículos que foram feitos depois, mas os livros dos grandes ilustradores, eles vêm com uma formatação assim de priorizar o texto e algumas inserções de ilustração. Isso, naquele momento, tinha a ver com a própria produção, né? Como é que era a produção e a indústria do livro no Brasil, né? Dificuldade de papel, dificuldade gráfica, a própria compreensão mundial, né, internacional do livro, ele passava um pouco por aí. Se vocês pegarem os contos de fada, também estrangeiros, né, do século XIX, vocês vão ver que tem uma quantidade de texto e algumas inserções. Num determinado momento, quando há uma sofisticação, um pouco de sofisticação dessa indústria do livro no Brasil, esses livros de grande quantidade de texto, eles recebiam uma folha avulsa a 4 cores, impressa a 4 cores, que era colado na página, essa página offset, né, do livro. Então, foram o início das publicações a cores, mas ela tinha esse ritmo, né? E o livro era feito para a família. Era um livro, o livro ajudava a condensar a família, né? Então, alguém mais velho iria ler, e todos estariam ali em torno da leitura. À medida que o tempo vai passando, e na década de 70, com a própria Lei 5692, com as reformas de ensino, se tem uma noção, até por se colocar a criança como um consumidor, né, dentro do mercado em geral, o livro passa a ter um enfoque para o leitor iniciante, né? Então ele vai ler, né? Não é mais o adulto que vai ler para ele, né? Então a gente tem muito claro isso na coleção Gato e Rato, que é a coleção do Eliardo e da Mary, que tem uma formatação diferenciada, não é mais aquele livro com muitas páginas, é um formato que não é mais
o 14 por 21, o 16 por 23, né? O 14 por 21 são formatos diferenciados e são formatos que trabalham com a folha de papel couché, que é esse papel brilhante, e impressão 4 cores e uma frase por página, né? Facilitando o acesso da criança que começa a leitura, né? Ele ter esse contato desde cedo e ele poder, desde pequeno, ser o detentor desse processo da leitura, né? Ao longo do tempo, a gente vai tendo uma sofisticação dessa indústria gráfica, né? E os livros no Brasil vão se sofisticando também sob o ponto de vista da ilustração, né? A gente passa a ilustração... Quando eu entrei no mercado, no final de 80 para 90, tinha um negócio engraçado que a gente tinha... a gente recebia o texto para ilustrar com lacunas. Então, vinha o texto diagramado, previamente diagramado, e aí vinham uns quadrados, assim, você vai ilustrar aqui, 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 né? E aí a gente tinha que fazer aquilo que determinavam para a gente. Às vezes tinha uns problemões, porque tinha uma coisa assim... Aí vinha uma coisa assim, né? Se você coloca um desenho... Aqui não vai acontecer isso, porque tem página plena e página de texto, né? Mas se você botar uma ilustração no meio da página, o perigo dela não casar na hora que faz a encadernação na gráfica é grande, entendeu? Então, o rabo do bicho pode ficar fora do lugar, se tem um bicho aqui, um pedaço da cara, entendeu? Não é uma boa solução você botar aqui no meio, né? A gente pegava muito isso, porque o texto, ele determinava, o texto era o que tinha... A gente realmente era decorador daquele texto, a gente não era uma contradança, né? A ilustração, ela não era vista como uma narrativa, e a ilustração é uma forma de narrativa. O ilustrador, ele é autor, né? O livro, na verdade, ele não é uma autoria do escritor. Ele é uma autoria de muitas pessoas. Ele tem o ilustrador, o escritor, o editor, o pessoal de gráfica, o divulgador, o pessoal das livrarias, das bibliotecas. Sem esse pessoal todo, ele não acontece, né? Mas, infelizmente, a gente acaba dando um aval maior, né, para a escrita, né? E, ao longo do tempo, esse casamento foi se dando. Então, esse casamento, ele se dá numa medida assim, não dá para o texto dançar jazz e a ilustração pular carnaval, entendeu? Porque ela tem que dialogar, né? Ela tem que estar num compasso em que uma não passe por cima da outra, né? Uma das coisas que eu mais procuro não sapatear em cima do texto, tá? Quando me entregam um texto, eu procuro ter um respeito muito grande pelo que estão me entregando, até porque eu me atrevo a escrever, mas eu não sou um profissional da palavra, né? Eu tenho o maior respeito por quem escreve, porque eu acho que escrever não é uma coisa assim, hoje acordei com uma ideia, vou escrever, virar escritor, entendeu? Hoje eu contei uma história bonita para o meu filho, então vou escrever aquela história, vou virar... Eu acho que tem uma maneira de você trabalhar o texto, e eu vejo que isso para a literatura dita, né, literatura adulta, tem um respeito grande. Para a literatura infantil, acaba que é meio assim, não precisa muito, né? Você conta uma história e está bom. E a gente percebe, quando a gente vai folhear os livros, que isso não é verdade, né? Que os textos que têm muita substância, eles acabam oferecendo um objeto com muita substância. Eu gosto muito de falar de um livro que até agora não está mais com a mesma publicação, mas foi um livro que eu senti uma emoção muito grande de fazer, que chama O Sabiá e a Girafa, que é um livro do Léo Cunha, tá? E quando esse livro chegou para mim, eu fiquei muito preocupada no que eu ia fazer, porque o texto era maravilhoso. Então, era um risco muito grande
eu passar por cima do texto, né? Então, assim, eu tinha que ter muito cuidado no que eu ia fazer, porque ele era muito delicado, né? Então, o desenho tinha que ter a mesma delicadeza daquela fala que ele tinha trazido, né? Então, o trabalho todo, ele se dá assim, né? Tem muita gente que pensa que o escritor escolhe o ilustrador para a sua história, e a coisa nem não se dá assim. A gente tem uma figura que é o editor, e essa figura ela deve, em tese, estar capacitada para selecionar quem seria o traço que venderia melhor aquela história, ou seja, que interpretaria melhor aquela história. Então, ela tem um portfólio grande de ilustradores, e eles determinam que aquela história vai ser feita por aquele ilustrador, né? Então, não somos nós. Às vezes as pessoas acham que às vezes a gente também, além de acharem, às vezes as pessoas procuram a gente diretamente, achando que se dá dessa maneira, e nunca se dá. O caminho é via editora. Você tem que procurar a editora, falar com o editor, e o editor faz essa parceria. Depois que faz a parceria, o texto vem para a gente, para que a gente decupe, para que a gente recorte as pausas. Então, o que a gente tinha antes, que eram os textos que já vinham diagramados e que não dava espaço para a gente fazer a pausa, né, de leitura, hoje não é mais assim. A gente recebe o texto e a gente divide a página. A gente divide o fluxo da leitura, onde vai parar, onde vai virar a página. Então, o ilustrador, no caso, atualmente, quase todos nós somos designers. Designer quer dizer aquele que faz o projeto total do livro, né? Aquele que determina o formato, o número de página, a pausa da leitura, né? O tipo de ilustração que vai ter, tá? Então, isso é feito, tem um projeto global para que haja um fluxo. Então, tem umas coisas que eu até gostaria de mostrar, porque às vezes as pessoas acham algumas coisas que não são verdade. Aqui é pequeno, eu vou tirar aqui o microfone. O problema é que eu tenho que competir com o nosso amigo aí do lado. Então, eu vou te pedir... eu vou pedir para você segurar aqui para mim. Segura aqui para mim. Ó, o livro, né, ele é... Por que a gente faz isso aqui, né? O livro tem uma orelha, né? Para que a orelha do livro, né? A orelha a gente coloca para fortalecer a estrutura do livro em si. Quando a gente coloca essa dobra, a capa fica mais possante em termos de durabilidade do livro, né? Lógico que isso aqui vai encarecer o custo. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, tá? Então, isso aqui, né? Isso aqui é a falsa guarda, né? Quando os livros de capa dura são feitos, eles têm um arremate. E esse arremate é a guarda, né? Você cola um papel, porque virou o papel de fora no papelão, e aí tem que arrematar. E a gente viu, ao longo do tempo, que isso daqui era fundamental, porque antigamente, eu não sei se tem algum livro assim aqui, eu acho que mais não. Acho que mais não. Antigamente, os livros, quando você abria, eles eram brancos, a interna, e as editoras faziam propaganda. Logo na primeira página já tinha assim a coleção, sabe? Já tinha então não tinha silêncio nenhum, já estavam falando, sabe, o tempo todo, né? Então a gente percebeu que isso aqui tem a função de uma cortina, com uma cortina de teatro. É como a pausa do cinema, que você entra, senta, pega a pipoca, fala para a criança para ela se ajeitar, entendeu? É uma espera, né? Você não cai, você não cai dentro da palavra. Então, tem a página, que é a página de informação, a ficha do livro, a página de rosto.
eu e o Roger, a gente gosta muito de falar que o livro ele tem uma coisa humana, ele tem pé, ele tem rosto, ele tem orelha, né? E aí, mais 2 páginas, que ainda não é o texto, que é a página de dedicatória, porque são pausas. Às vezes as pessoas falam assim, ficou enchendo linguiça, né? Sobrou página, aí foram enchendo linguiça. Às vezes tem páginas só de cor. Não é, são essas pausas, até chegar o texto, tá? Nesse livro desse texto do Cristiano, o que me chamava a atenção, assim, porque eu, felizmente, como sou velha, eu tenho a facilidade hoje de poder dizer assim, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu quero fazer, né? Que tem também a coisa de eu dar aula, então, muitas vezes eu não tenho nem tempo, né? Então, assim, posso ter essa facilidade em escolher o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, né? Porque no início de carreira era 20 por hora, né? Para poder pagar tudo quanto era conta de menino que tinha que criar, né? Então, assim, o que me chama a atenção nesse texto é que ele é um texto que ele não é pretensioso. Ele não é um texto mitológico, ele é um texto que tem moral, né? Ele é um texto simples, é um texto de 2 crianças que ouvem uma coisa e ficam pensando o que é aquela coisa, né? E tem uma linguagem muito delas, é muito singelo. Quando eu li que ele passou o texto para mim, eu falei, cara, eu quero fazer esse livro, esse texto, né? E tem uma coisa de ser uma região do Brasil que eu não conheci, Roraima, tá? Que é a região do Cristiano, mas eu tive a felicidade de conhecer no Pará, Santarém, através do Percival, né? Que para mim foi uma vivência assim muito divisor de águas, né? Porque a gente pensa que o Brasil, a gente pensa o norte do Brasil como o Nordeste. Não sei se todo mundo é assim, mas eu tinha uma ideia do norte do Brasil meio, deve parecer um pouco com o Nordeste. E é outro mundo, né? É um mundo, é outro Brasil, completamente outro Brasil, né? Não sei, é constrangedoramente lindo, né? E na época que eu estive lá em Santarém, a gente foi nos igarapés, né? Igarapé ou Igarapó? No Igapó, que é pós-chuva, né? E eu fiz várias fotos. E dessas fotos eu fiz um livro que acabou não saindo, que foi para um PNBEA, ele acabou não saindo. Mas era um livro, porque a beleza das árvores e da questão das águas, né? Eu me lembrei que também a gente tem algumas coisas que vão sendo perdidas na memória, né? Que são algumas músicas nossas que as crianças não ouvem mais. Aí me lembrei que tem uma música que o Milton Nascimento canta, que é o Canoa, né? Que fala, canoa, canoa desce no meio do rio, Araguaia desce. E aquelas imagens tinham tudo a ver com aquilo. E aí comecei a fazer um livro sobre os avás canoeiros, quer dizer, uma tribo que foi dizimada. Na verdade, eu queria fazer um negócio para colocar a música, pedir licença, eles botarem um CD e colocar a música, e seria a música, né? Era um livro de imagem com essa música. Mas, à medida que eu fui fazendo uma pesquisa e fui descobrindo a história terrível dos avacanoeiros, que na década de 70 quiseram fazer uma hidrelétrica na terra deles, e aí fizeram um contato. A FUNAI mandou umas pessoas para fazer o contato, e eles disseram que eles não queriam, mas houve uma tensão e eles acabaram matando o contato. E aí o exército veio e matou 3.000, sabe assim, e invadiram as terras, né?
nesse contexto que eles invadiram à noite para pegar os índios, eles fugiram, muitos índios fugiram e ficaram vivendo em cavernas, ficaram escondidos, eles passaram a ser os índios invisíveis, eles só apareciam quando eles queriam, e só sobraram 6. E desses 6, um deles, o homem mais velho, morreu saindo para caça, foi pego por uma onça. Então sobraram 2 mulheres mais velhas que passaram a ser os xamãs e adolescentes. Passou muito tempo e eles assim aparecendo furtivamente, até que eles apareceram perto do acampamento de Furnas, foram praticamente prostituídos, depois foram recolhidos, foram levados para a Ilha do Bananal, onde eles vivem ao lado dos arqui-inimigos deles, e eles são multimilionários, porque no trato da invasão das terras, tem uma cláusula que diz que Furnas tem que dar 5% do que recebe com a produção da região para eles. Mas eles são paupérrimos, porque a FUNAI recebe, porque eles não são aptos a tratar com dinheiro. Dá vontade de morrer, né? Quando não sabe um negócio desse. Pois é. Então, eu tinha feito esse livro, que era com essas imagens de lá, de Santarém, mais essa ideia, né, dos avacanoeiros, mais a vontade de ter a música, né, porque eu acho que as crianças acabam ouvindo muita porcaria. Eu fico horrorizada quando eu vejo as pessoas ouvirem umas coisas absurdas, e quando você fala alguma coisa, as pessoas dizem assim: é assim mesmo, isso é brincadeira, não passa por aí, entendeu? A gente tira um processo de sofisticação deles, possibilidade musical, possibilidade de leitura mesmo, né, através dessas coisas. E quando veio esse livro, esse texto do Cristino, eu queria mostrar um espaço que tivesse uma paleta de cor muito exuberante, né, que trouxesse muito essa coisa que a gente né, porque a gente, durante muito tempo, a gente passou, não por nenhuma imposição objetiva, né, mas a gente formou o olhar através de um processo colonizador. Né, a gente recebeu o conceito de belo, para a gente, veio de uma colonização. Né, até falei lá no dia que abriu o salão, sobre o fato de você ver as imagens do pessoal da missão francesa. Se vocês virem as imagens do Debré, por exemplo, existe uma imagem clássica dele, que é uma família que está comendo, uma família branca, e tem os escravos, e tem uma criança negra no chão. Né? Se vocês tirarem a cor da imagem, vocês vão ver que a anatomia é a mesma, ela só é pintada de outra maneira, mas a anatomia, o traço, é o mesmo. Tá? Então, essa noção, esse visual, essa formação de olhar que a gente foi tendo, foi criado a partir desse olhar europeu. A gente foi rompendo com isso lá no Portinari. Né? Você tinha alguns pintores portugueses também, porque a gente foi formado pela escola francesa, né? Você tem alguns momentos que vão rompendo com isso, mas isso vai sendo mantido, né, pela academia. Então, isso vai refletir em tudo. Então, quando a gente tem o livro, né, o livro infantil vai ser um reflexo da biblioteca, dos contos de fadas, tudo que foi trazido, né, pela biblioteca com Dom João, e depois o que foi professado em relação a isso. E em 94, isso fica muito claro para a gente quando o Brasil é homenageado em Bolonha, e a gente chega lá com uma exposição do país, com os mais
quem estava no mercado naquele momento e a exposição de Bolanha, porque a exposição de Bolanha é um escândalo, é um troço assim que você fica assim, sabe? O prêmio é você ser classificado para expor em Bolonha, né? Não é dinheiro, não é nada, tá? E a gente percebeu que o trabalho da gente era um pastiche do trabalho deles. A gente tinha um referencial muito forte ainda nesse referencial deles. E o que fazia isso? É que a gente... O trabalho do livro, o trabalho da imagem na Europa ou nos Estados Unidos e tal, ele respeita muito as características culturais locais. Então, o tipo de vestimenta, o tipo de habitação, a luz, né, a paleta de cor, né, ela é toda a paleta local, né, e a gente vinha reproduzindo muito isso. A gente, na volta, o grupo que foi, fez uma reflexão grande. Agora, não fomos nós que inventamos o ovo de Colombo, não, porque nesse momento o Brasil inteiro se repensava. Tá? É desse mesmo momento a bandeirinha do Brasil nas Havaianas. Porque antes as pessoas tinham vergonha de usar bandeira. Ninguém usava a bandeira do Brasil e ninguém botava verde e amarelo e ninguém queria ser identificado com nenhum símbolo pátrio, né? Nesse momento, você tem uma retomada, e aí você tem uma retomada em tudo. E nesse momento também a gente vai repensar essa configuração, né, do livro. Então, a gente vai estudar arte popular, vai estudar os grandes pintores nacionais, vai estudar arte brasileira, vai estudar palheta, vai fazer um... E eu acho que quem puxa isso é o Roger. Né? Quem estava... Vai eu, Roger, Marilda, não estavam lá, mas estavam no retorno, Ivan, Guto, Fernando, Mariana. A gente tem desde sempre uma voz que preza isso, que é a Cissa Fittipaldi, que desde sempre traz um trabalho com raiz nacional, né? Então, quando a gente olha para essa cultura brasileira, eu acho que tem um reforço no livro. Vai tendo uma nova configuração nesse livro. Os livros passam a ter todos essa falsa guarda, esse acabamento. A indústria gráfica também se sofistica. Então, a gente tem um livro mais bem acabado, que ainda não é o ideal, porque na feira, agora em 2014, a gente foi homenageado de novo. E foi muito bacana, embora a gente não tivesse assim, dinheiro algum para montar a exposição lá, o Brasil corria o risco de não ir, assim, ser convidado para ser o país convidado e dizer assim, olha, a gente não vai poder ir. Tá? E aí teve todo um esforço da Fundação e um esforço de um grupo de pessoas, e a gente conseguiu montar a exposição, e foi maravilhoso ver que assim, o resultado foi uma surpresa para todo mundo. Primeiro porque a nossa configuração era uma configuração muito forte, eles tinham a tal da exposição deles lá, que é maravilhosa e tal, mas a nossa não ficava atrás, a nossa estava assim, em cima. Né? A gente trouxe uma inovação de fazer a exposição toda em mesas, não uma exposição formal de parede, que depois eles também adotaram. A gente não se limitou a fazer uma exposição do que esperam da gente, né? Esperam da gente coqueiro, tucano e verde e amarelo. Né? E a gente foi com uma exposição que era magenta, mostarda, azul, né? E era uma exposição em que a gente pôde colocar em grupos a nossa produção, que era múltipla, porque hoje em dia eu vejo uma coisa, eu acho lindo, mas eu vejo uma coisa interessante na exposição de Bolonha, é que assim, é muito parecido um trabalho com o outro. Eles têm uma moda, né, uma tendência
E aí, nessa tendência, quase todos os trabalhos são da mesma tendência, né? E a exposição brasileira, ela era uma exposição que tinha tudo. Tinha desenho clássico, tinha moderno, tinha experimentação, tinha tudo. Então, a gente ainda tem a possibilidade de fazer um livro com uma liberdade que eu acho que é grande, né? Então, esse processo que a gente veio vivendo ao longo do tempo foi estruturando esse livro dessa maneira, né? Agora, eu queria que vocês perguntassem, porque tem tanta coisa, eu posso falar em milhares de coisas aqui, mas eu não queria saber o que vocês gostariam de saber. O tempo está perfeito. E está acabando, né? A professora sabe que o tempo é lógico. Alguém quer? A primeira vez que a gente pergunta isso. Oi, boa tarde. Eu me chamo Soraya, sou sua fã. Eu gostaria de saber mais sobre o processo de criação das ilustrações para os livros, né? Como que você esquematiza mentalmente, emocionalmente, para poder passar tudo pelas imagens. Eu costumo brincar e falar um negócio assim, tem um negócio meio de baixa santo, sabe? Estava até comentando, assim, eu fui casada com o pai dos meus filhos, ele trabalha com tradução, e que é a outra coisa, né? A palavra, né? E o timing dele é diferente do meu. Né? Então, assim, Então, ele me olhava e ele dizia assim, você não trabalha, né? Você enrola, né? Porque tem um negócio assim, tem um período grande que fica um troço por aqui, sabe? E aí tem uma pesquisa, o período de pesquisa para o livro, ele é grande. Isso é uma outra coisa também que é importante saber, que o ilustrador, ele não é um cara que ele desenha bonitinho. Tá? Ele tem que ter uma formação grande e, antes de mais nada, ele tem que ser leitor. E ele lê muito, porque quando chega o texto, não é o texto só. Né? Então, por exemplo, o texto do Cristino traz o norte do Brasil, traz os Wapichanas, traz uma... Tanto que eu, inclusive, na feitura do livro, eu errei um negócio. E ele depois me deu um toque. Que tem uma hora que ele diz que o pai falou para o menino para carregar água e eu fiz o garoto com balde. E aí ele falou, não, a gente carrega em cabaças. Tá? Então, tem todo um período que a gente fica levantando material. Por exemplo, os livros africanos, tem aqui, que deu Dula. Estava aqui, está aqui, estava aqui. Só para eu mostrar, só um minutinho. Esses livros que são de meio conto maravilhoso africano, tá? Não é o conto que chega e acabou e a gente faz. Né? Tem uma pesquisa muito grande sobre arte africana, sobre contexto. As pessoas acham que a África é um país, né? Que é uma coisa só. Né? Então, a gente faz toda uma passagem cultural. Eu descobri, fazendo esse livro, que eu fazia a guarda, e a guarda é um tecido africano. Né? Então, eu descobri que os tecidos africanos, eles não são, esses desenhos não são decorativos, eles são textos. Eles dizem para quem é o pano. Então, eles têm um livro que chama, inclusive, O Fio da Palavra, que fala sobre esses textos, esses tecidos ancestrais. Né? Então, a gente, na verdade, tem que ler muito, 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 muito para poder fazer o livro. Então, a gente faz aquela pesquisa, depois a gente faz uma coisa que chama espelho. O espelho, a gente pega uma folha de papel ofício e a gente vai colocando as páginas, quadradinhos assim, página 1, página 2, 3, 3, 4, 4, 5, e vai marcando, porque o livro é múltiplo, de 8 ou de 16, de 4, 8, 16, porque é fechamento de caderno. E aí a gente divide as páginas ali. Tá? Depois disso a gente faz uma boneca, que é um caderninho que a gente faz
A gente fecha o papel ofício, faz um caderno com um número de páginas que a gente determinou e faz um RAF. Desenha rapidamente e apresenta para o editor. Ali o editor faz as correções, a opinião dele, e aí você produz a arte. Tem um número muito grande de ilustradores hoje que trabalha com digital, mas eu sou da velha guarda, então eu trabalho com a tinta. Eu tenho um prazer incomensurável com a tinta. Assim, até eu dou aula de criação da forma e uma dos períodos é cor, né? E eu me lembro que eu tive um professor na escola que era uma figura impressionante, e ele sentava do lado da gente quando a gente estava aprendendo cor, e ele falava assim, não, para, olha essa cor. Né? Então, para mim, essa relação com o papel, a cor, a mancha, é uma coisa muito forte. Tem um troço que eu também falo, que as pessoas às vezes acham que é brincadeira, mas eu acho que, à medida que a pessoa vai produzindo, ela saca isso. Tem uma hora que tem uma fusão entre você e o trabalho. Tem uma relação, quando eu digo assim que baixa, é porque você acessa a tua energia vital. Então, quando você acessa, ela tem uma coisa que ela conversa com você. Você olha a mancha da tinta e ela meio que diz para você, vai por aqui. Tá? Isso daí não é esotérico, não, gente. É uma coisa mesmo do ser, entendeu? Então, assim, o processo é bem esse. Né? Eu faço... Eu não sou que nem o Roger. O Roger faz uma boneca que já é o livro, entendeu? E ele faz um monte de vezes, entendeu? Eu e Mariana fazemos rápido. A Mariana fala assim, isso é coisa de homem. Eles fazem tudo detalhado. A gente faz depressa. Tem que acabar logo. Né? Então, assim... Oi? Nós vimos o processo do André Neves, que é completamente diferente. O André também é muito detalhista. Muito detalhista. O trabalho dele é todo, sabe... O André é escorpião que nem o Roger. Então, assim, uma coisa assim... Tipo, o Roger teve uma época que a gente fez uma coleção que eram animais. Era uma coleção de desenho científico, né? Quase desenho científico. E era uma coisa tão doida, porque o Roger conhece muito biologia. Ele fez um início de biologia. Então, eu desenhava o troço lá e ele olhava e falava assim, está faltando pelo na pata. Eu falava, cara, tu foi contar, sabe? Aí ele falava, não, mas está faltando. Os animais tinham cílios e não é, assim, a gente quando fala isso parece uma coisa de mau gosto, né? Parece que vai ser horrível esse desenho. Não, ele era... A imagem acadêmica que o Roger fazia era fotográfica, entendeu? Então era uma coisa assim impressionante. É um fotográfico que não é um fotográfico que se perde, é um fotográfico que tem a identidade dele. E ao longo do tempo ele foi entendendo que ele podia abrir mão desse fotográfico para ficar com a essência. Mas ele continua sendo obsessivo. O desenho dele é obsessivo. Se vocês verem, por exemplo, vocês virem os jardins, é obsessivo. Tem um desenho nos jardins que tem uma coisa assim, feito um caminho e um monte de gaiolinha cheia de passarinho. Uma criança contou, tem 283 passarinhos. Sabe assim, é uma coisa, né? Eu quando vou fazendo que começa a ser demais, assim, a panela está no fogo, tem filho me enchendo, entendeu? Não, vamos rápido com isso aí, entendeu? É outro modo de criação, entendeu? Não sei se te responde. Oi. Tá. Boa tarde. Meu nome é Ellen, eu sou professora da rede Municipal do Rio também e professora de sala de leitura agora. E não tem como pensar em leitura sem observar a ilustração, que é um outro tipo de leitura também, né? Uhum. E a nossa questão, enquanto escola, é esse desestímulo ao desenho, ao traço, como uma criação autoral da sua história, do seu ponto de vista.
E aí, vendo toda a importância, eu acabei aqui fazendo várias anotações com a sua palestra, que foi fenomenal. Você traz para a gente a questão da ilustração como uma forma de narrativa, né, que se junta a diversos outros elementos para construir o livro. E a minha pergunta seria, como então você percebe as intervenções dos professores numa tentativa de incentivar essas crianças a construírem suas narrativas através do desenho, Sim. né? E como nós, enquanto docentes, também podemos fazer e reconhecer esses traços e criar momentos onde isso possa ser trazido para a escola e legitimado também como um processo autoral. Bom, primeiro eu vou te falar que você tem uma obra de arte aí no colo. Né? Que lindo. Faz parte. Todos nós. Olha só, a gente está vivendo um momento muito grave, né, em que a gente está tirando de currículo, né, as artes, né? Então, eu já acho que era mal administrado isso. E outro dia eu estava até conversando com a Patrícia também, que lá na Escola de Educação, né, que existe um interesse muito grande dos professores sobre essa área da imagem, porque existe muita coisa publicada sob o ponto de vista da palavra, do trabalho feito com a palavra. Existe zero sobre o trabalho com a imagem. Então, o professor, ele acaba não sabendo o que ele faz, ou então fica só no é bonito, não é bonito, eu gosto, eu não gosto. E eu gosto e eu não gosto é complicado, porque tem uma coisa de repertório que você tem, e às vezes você vai gostar de um tipo de coisa que é como se você desse miojo para seu filho a vida inteira, entendeu? Você não varia, né? Eu acho que biblioteca é um troço que é super importante que exista na escola ou em qualquer espaço, né? Para que a criança possa ver de tudo, né? E o incentivo em sala de aula e a formação dos professores, porque, para mim, existe um interesse enorme. Toda vez que a gente marca de falar sobre imagem, está cheio de gente, né? E existe uma assim, não se fala muito sobre isso, e as pessoas estão despreparadas, então elas não fazem. E uma coisa que me dá arrepio é a sala de arte ser aquela coisa que o cara pega um papel com a criança. Isso não é na rede pública só, isso é geral, tá? O cara pega um papel, aí pega o guache, né? E aí a criança faz um troço sem controle nenhum, né? E aí o professor também não está nem aí, ele quer fazer o trabalho, e aí depois ele pega aquele papel grande assim, ele faz plaft, 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 dobra em 4 pedaços e bota no armário. Isso, assim, para a criança, e molhado. Para a criança saca que aquilo não tem valor nenhum. Eu me lembro do meu filho comentando com os amigos, eu vendo meu filho conversando com os amigos, ele falando assim: mas você tirou nota baixa você vai tirar nota baixa em artes, em música? Isso daí não serve para nada, você não vai tirar nota. Isso aí não vai te reprovar, entendeu? E sabe, é de uma casa onde tem o tempo todo leitura, desenho, entendeu? Porque no contexto da escola é a matéria que não eu falo um negócio lá na universidade o tempo todo que é assim. O que o ensino ensina a gente, né? O ensino ensina a gente a querer o medíocre. Não, o cara, quando chega na faculdade, infelizmente, ele quer o medíocre. O que ele quer? Ele quer que eu fique aqui na frente, que eu escreva muito no quadro, que eu cuspa muito nele, que eu pergunte para ele o que eu escrevi e que eu dê um número depois. Qual foi o número que eu vou te dar? 3, 4, 5... 8! Por que eu tirei 8? Por que eu tirei 8? Sabe? Criatura, sabe? Né? Eles querem 10. E aí eu digo para eles que 10 é Deus e que eu não dou 10. Tá? É uma coisa, é uma relação horrorosa, entendeu? Porque a gente não tem uma estrutura escolar que trabalha com a pesquisa, que ensina o aluno o tempo todo a
a tentar achar um problema, resolver o problema, ver aquilo como um desafio. Isso é arrastado até a universidade, é uma vontade de se livrar da universidade. Também fala assim, olha, não faz o trabalho para se livrar de mim, não, por favor, faz para você, sabe? E essa formação, essa coisa da formação do ensino fundamental, porque assim, você desenhar é uma coisa que deveria estar em todos os currículos universitários, todos, o engenheiro, o médico, todo mundo deveria desenhar, porque desenhar é uma sofisticação do pensamento. É uma outra forma de você resolver um problema. Aliás, deveria ser mais presente. Mais presente. De que alunos que vão à sala de artes, mas de ICA, a quarta série, eles não têm nem sala de arte para ir. Então, o próprio professor de turma que teria que ter uma formação maior. Uma sensibilização para a questão da arte e educação, da importância do desenho, fazer parte, como a escrita, como a leitura, artes plásticas deveria fazer parte desse cotidiano de sala de aula. O aluno deveria poder desenhar, pintar, modelar, fazer construções com materiais de sucata, deveria dançar, cantar. Isso. Teatro, quer dizer, essa questão da educação artística é totalmente inexistente nas nossas escolas. Né? Quando chega de quinta, de nona, sexta, oitava, ainda tem a sala de arte que algumas excetíveis, algumas níveis de excelência conseguem fazer um trabalho. Mas na educação infantil que se faz é um absurdo. Aqueles coloridos e aquelas flores que ficam colados pelas salas margaridas todas iguais. Desde bebê, as crianças ficam se intoxicando com essas margaridas, essas florezinhas, esses estereótipos. Por exemplo, esqueci de dizer. E a gente estava agora vendo uma então assim, não tinha a palavra. E eu fico falando. Oi. E eu estava falando justamente, Graça, da questão de esse livro é muito chato, não tem palavra. Esse livro é chato porque não tem palavra. O livro é riquíssimo. Mas eu não quero ver. Para que serve isso aqui, professor? Não tem palavra. Sim. Bem complicado. Sim. Tem uma coisa também de não saber trabalhar o livro de imagem. E tem um negócio que eu queria só pedir. A Bia veio avisar que, infelizmente, tem uma outra novidade. Só quero fechar com uma coisa, só quero pedir a vocês uma coisa, que é o seguinte, eu vejo as pessoas fazendo uma brincadeira que é horrível, que é assim, quando alguém não entende uma coisa, a pessoa fala assim, quer que eu desenhe? Não façam isso, o desenho é uma coisa séria. Ele é tão sério que ele é capaz de ser universal e entendido universalmente. E desenhar é uma sofisticação, não é uma pobreza, entendeu? Não é jogar a pessoa para o aspecto que, você não entendeu não, você é burro, então você entende desenho, tá? Beijo para vocês. Olha, Bia, para mediar, eu não sei interromper ninguém falando.